Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o sistema tegumentar. O tegumento comum é todo o tecido de revestimento externo do corpo dos animais. Então, o que nós vamos estudar dentro deste sistema? Nós vamos começar com a pele, que é o maior órgão do corpo. A pele tem funções muito importantes, como nós vamos falar daqui a pouco. E também vamos estudar os anexos da pele. Então, por exemplo, os pelos, coloquei aqui diferentes imagens para a gente entender que existem diferentes tipos de pelos, as penas das aves, o bico das aves, que é chamado de ranfoteca, as escamas dos membros pélvicos das aves também, faz parte do sistema tegumentar. Só que assim, as aves, pessoal, nós vamos ter uma aula separada, tá? Só sobre anatomia de aves. Então, eu vou deixar para falar do sistema tegumentar das aves quando chegar nessa aula. Mas eu quis colocar aqui só para lembrar que as penas, o bico, as escamas, tudo isso também faz parte do sistema tegumentar. Também vamos estudar as garras dos carnívoros e o casco dos ungulados, que nada mais são do que comparativamente a nossa própria unha, tá? Também vamos estudar os cornos dos ruminantes e os chifres dos cervídeos. São estruturas diferentes e hoje nós vamos ver quais são essas diferenças. E também vamos estudar várias glândulas da pele. Coloquei aqui a glândula mamária, que é uma glândula da pele, então a glândula mamária faz parte do sistema tegumentar, só que a gente vai estudá-la no sistema genital feminino devido à função dela de alimentar o filhote. Na aula de hoje a gente vai estudar outras glândulas, como as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Tá? Muitas dessas glândulas sebáceas têm papel importante, por exemplo, na marcação de território, como atrativo sexual, marcação de trilhas, tá? Então, tem diferentes papéis aí para cada tipo de glândula, para cada espécie, certo? Bom, vejam aqui a quantidade de funções que o sistema tegumentar apresenta. Então, quando a gente pensa na pele, ela é a primeira barreira de defesa contra a entrada de agentes externos, sejam esses agentes químicos, físicos, biológicos. Então, a pele impede, né, ela é uma barreira de defesa contra a entrada desses agentes no corpo. Mas não só a pele, os pelos também formam essa barreira de defesa, tá? Além disso, a pele impede o ressecamento, porque ela impede a perda excessiva de água. A gente só perde água por meio, assim, pela pele, quero dizer, tá? Por meio da eliminação do suor, mas aí já está relacionado aqui com conservação e dissipação do calor, que é a termorregulação. Tá? Então, essa perda de água pela pele acontece por meio da eliminação do suor. É claro que existem outros meios de perda de água no organismo, né? A produção de saliva, a secreção de suco gástrico, a urina, a secreção da própria glândula mamária, enfim, existem outras perdas de água no organismo, tá? Mas, em relação à pele, a pele é, de certa forma, impermeável, né? Então, ela controla essa perda de água por meio aí da eliminação de suor, somente quando há necessidade de fazer uma termorregulação. Além das glândulas sudoríparas, então, envolvidas na termorregulação, nós temos também os pelos. Os pelos também estão envolvidos na termorregulação. Por exemplo, animais que vivem em climas muito frios apresentam uma pelagem mais densa, né? Muitas vezes pelos mais longos e uma pelagem mais fechada, com uma grande quantidade de um tipo específico de pelo, que são os pelos finos de cobertura ou pelos lanosos. Já animais que vivem em climas quentes são animais que possuem uma pelagem mais esparsa. Os pelos normalmente são mais grossos e mais espaçados, certo? Uma outra coisa também com relação à termorregulação da própria pele são as dobras cutâneas. Quando o animal apresenta muitas dobras cutâneas, por exemplo, como é o caso do Shar-Pei, sabe aquele cachorrinho todo enrugadinho? Então, normalmente são animais de climas quentes. Por quê? Porque essas dobras aumentam a superfície da pele. Então, tem maior área para perder calor, tá? Então, pele e pelos aí envolvidos na conservação e dissipação do calor. A pele também protege contra a radiação, por meio de uma pigmentação, né, os pigmentos chamados de melanina,
certo? Então, isso é fácil da gente entender também pelo próprio ser humano, né? Pessoas que são muito branquinhas têm um maior risco, né, de se expor à radiação, de desenvolver neoplasias, por exemplo. Pessoas que têm a pele mais escura, que têm uma maior concentração de melanina na pele, são pessoas que têm uma proteção natural contra essa radiação. A mesma coisa acontece com os animais. Gatinhos, por exemplo, com a orelha branquinha, nariz branquinho, gato adora tomar sol, gente. Então, assim, esses gatos que são brancos, totalmente brancos, orelha branca, nariz branco, não é legal esses gatos ficarem no sol, porque com muita frequência eles desenvolvem uma neoplasia maligna, que é um carcinoma. Tá? Então, é legal você orientar o proprietário, ou mesmo se você tiver um gatinho branco. Tô falando gato, porque gato é que gosta de ficar torrando no sol, tá, gente? Mas qualquer animal que tenha a pele branquinha, principalmente nas regiões que não são cobertas por pelo, como é o caso aí do nariz, tá? Então, esses animais, seria legal passar um protetor térmico, um protetor solar, tá? Em gatinhos, cães que vivem em casa, que gostam de ficar no sol, porque é muito comum o desenvolvimento dessas neoplasias, tá bem? Respiração cutânea, pessoal, que eu coloquei aqui, eu coloquei como, né, para lembrar que é uma função da pele, mas isso acontece em anfíbios, tá? Tem alguns sapos, então, os sapos, né, na verdade, fazem essa respiração cutânea, então eles têm troca de oxigênio pela pele, tá? Nos mamíferos isso não acontece. Mimetismo e camuflagem. Vocês sabem a diferença entre mimetismo e camuflagem? Vou mostrar para vocês nos próximos slides, daqui a pouco eu volto nesses daqui. Vamos lá. Olha só. Camuflagem é quando a cor do animal, a pelagem ou então a plumagem, no caso aqui dessa coruja, né, se assemelha com o meio em que ele vive. Tá vendo? Ó, a cor do leão aqui, a cor do urso polar, a cor dessa coruja, misturando aqui com o tronco da árvore. Então, a camuflagem é quando a cor do animal se mistura com o ambiente em que ele vive. Agora, o mimetismo é quando o animal apresenta alguma estrutura que se assemelha à estrutura de um outro animal, tá? Então, por exemplo, olha aqui, parece uma cobra, né? Olha a cabeça, parece igualzinho uma cobra, né? Na verdade, não é uma cobra, é uma lagarta. E isso não é a cabeça, é a cauda dela. Então, por que a cauda dela parece uma cabeça de cobra? Para espantar predador, tá? Olha esse louva-a-Deus, acho que é um louva-a-Deus esse aqui. Ele parece uma orquídea, né? Parece uma flor. Esse aqui, no caso, é o contrário, é para atrair as presas, tá vendo? Esse daqui é um inseto muito famoso também, que se assemelha a um galho de árvore, tá vendo? Então, também para se misturar ali e para afastar predadores, né? Para o predador não conseguir vê-lo, certo? Então, tem também aquela mariposa que tem nas asas, parecem dois olhos de coruja, tá? Tem vários exemplos. Então, quando o animal apresenta uma estrutura que se assemelha a algo de outro animal, ele imita, veja bem, ele imita uma outra estrutura, isso é chamado de mimetismo. Então, isso tudo é função do sistema tegumentar. Vamos voltar aqui. Bom, atração sexual também é muito fácil da gente entender, só pensando aqui nas aves, por exemplo. Né? A gente sabe que o macho normalmente é todo colorido, todo bonito, né? Pensa aí num pavão, por exemplo. Ele tem penas longas e coloridas para atrair sexualmente a fêmea, certo? Que por sua vez, coitadinha, né? Não é tão bonita quanto o macho. Mas não só nas aves, tá, pessoal? Nos mamíferos, nós vamos ver hoje, existem algumas glândulas responsáveis pela secreção de substâncias com função de atração sexual, tá? Com odores característicos para isso, certo? Na pele, nós encontramos 5 tipos de terminações nervosas, que são as terminações para tato, pressão, frio, calor e dor. Então, a pele é um órgão, né, que apresenta grande sensibilidade por causa dessas terminações nervosas. Nós vamos ver quais são, apesar de que
Isso aqui seria, né, a maior parte é de histologia, porque é tudo microscópico, a gente não consegue ver isso daqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. A pele também é responsável pela síntese de vitamina D, dependente aí da radiação ultravioleta. Então, vocês vão estudar isso na fisiologia, como que a radiação ultravioleta vai converter a forma inativa na forma ativa de vitamina D. É muito importante, né? Então, a gente tem relatos de pessoas que não tomam sol, né, em nenhum momento. Essas pessoas têm deficiência de vitamina D. Hoje em dia, como a gente usa muito protetor, principalmente quem não mora perto de praia, quem não frequenta piscina, essas coisas, que usa protetor diariamente no rosto, enfim, não toma sol, essas pessoas costumam ter uma deficiência de vitamina D. Veja bem, gente, não estou falando para tomar sol sem protetor, eu mesmo uso todo dia, tá? Tem que usar sim, só que tomar sol nos momentos certos, sem protetor, também é importante para essa síntese, tá? E também é função do sistema tegumentar secreção e excreção por meio das glândulas cutâneas. Então, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que tem função de excreção do suor, tá? A gente já conversou, né? Para termorregulação. Glândulas sebáceas, que tem função de secretar uma substância que vai impermeabilizar pelo, ou que vai ter função de atrativo sexual, ou que vai ter função de marcação de território, ou então que vai ter a função de secretar o leite, que é o caso da glândula mamária, tá? Então, tudo isso é função do tegumento. Coloquei aqui também, gente, algumas outras especialidades da pele. Vejam bem, algumas adaptações. Vocês conhecem esse bichinho aqui? Ele é bonitinho demais. Chama Sugar Glider. Ele é bem pequenininho e ele tem essa prega de pele, né? Essa dobra de pele que vai desde o membro torácico até o membro pélvico. Isso permite a ele planar. Ele não voa, mas ele consegue planar por longas distâncias aqui, tá? Hoje em dia ele tem sido criado em cativeiro e pode ser comercializado como pets. Eu não sei como é que tá a legislação para isso, mas eu tenho visto bastante aqui no Brasil. Tem uns vídeos na internet muito bonitinhos dele, depois vocês dão uma olhada. Aqui também é uma dobra de pele, né, do canguru, a bolsa dos marsupiais, aqui no caso é um canguru, então que serve para carregar o filhote. Vamos ver outras adaptações. No caso aqui, o casco dos répteis, né? Dos jabutis, tartarugas. O casco aqui dos tatus também serve para proteção física desses animais. O espinho do porco-espinho, pessoal, nada mais é do que um pelo que é altamente queratinizado, então ele fica mais durinho, tá? Então também serve aí como proteção. No caso de anfíbios, né? Coloquei aqui alguns anfíbios. A gente já falou da respiração cutânea, mas vejam bem, a coloração da pele dos anfíbios muitas vezes indica se aquele animal é venenoso ou não. Normalmente uma coloração assim, olha, vermelha, indica veneno, tá? Então também funciona o sistema tegumentar. As escamas dos répteis, que serve para proteção desses animais, né? Já tinha comentado com vocês também as penas das aves, as escamas dos membros pélvicos e o bico das aves. Tudo isso faz parte do sistema tegumentar, tem função de proteção, de ataque e defesa, de caça, né, de alimentação, enfim. Tudo isso entra em funções do sistema tegumentar, tá? Pessoal, além de falar sobre essas funções, é importante falar aqui que a pele vai ter um papel, por exemplo, durante a clínica de vocês. Quando vocês estiverem estudando clínica, vocês vão ver que a maior casuística na clínica são os problemas dermatológicos, tá? Então, tem essa importância clínica. A pele muitas vezes indica algum outro problema, então, às vezes pode indicar um problema hormonal, tá? Uma pelagem diferente, um problema na pelagem pode indicar um problema hormonal, pode indicar níveis nutricionais deficientes, então uma deficiência de alguma vitamina, ou enfim,
né, de algum lipídio. Então, vocês vão ver bastante isso na clínica. Também tem um papel na farmacologia, porque tem alguns medicamentos que são absorvidos pela pele, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, aqueles medicamentos utilizados para controle de ectoparasitas, pulgas, carrapatos, aqueles medicamentos que têm aplicação spot-on ou pour-on, que são aqueles medicamentos que a gente aplica na nuca, sabe, do animalzinho, afasta o pelo e aplica. Então, eles são absorvidos pela pele, caem ali na corrente sanguínea, e aí o ectoparasita, na hora que ele se alimenta do sangue do animal, ele morre, né? Então, vocês vão ver que a pele é um órgão muito importante, tá? Bom, vamos lá. Vamos entrar agora em mamíferos, que é o nosso foco, né? Então, nós vamos começar com a pele ou cutis, que é o primeiro órgão aí do sistema tegumentar. E depois a gente passa para os seus anexos. Então, pessoal, acredito que vocês já devam ter estudado lá na histologia. A pele é formada por 3 camadas. A epiderme, a derme, que é tudo isso daqui, e a hipoderme ou tela subcutânea. Nós vamos falar de cada uma dessas camadas, tá? Vou entrar mais na epiderme e na derme. A hipoderme já vou falar aqui para vocês de uma vez. A hipoderme é formada, também é chamada de panícula adiposo, é formada na sua maior parte por tecido adiposo, tá? Temos também vasos sanguíneos, nervos, tá? Glândulas que chegam até lá. Mas o tecido principal é o tecido adiposo. Então, a espessura da hipoderme depende muito da região do corpo e também depende muito do estado nutricional do animal. Então, por exemplo, existe uma tendência maior para acúmulo de tecido adiposo aqui na hipoderme em regiões como barriga, região dorsal do pescoço, base da cauda, tá? São regiões que têm maior tendência a acúmulo dessa hipoderme, né? Desse tecido adiposo na hipoderme. Então, por exemplo, se é um animal muito obeso, a gente vai ter um grande acúmulo de tecido adiposo nessa região, principalmente ali na região da barriga, na região ali de costelas também, região do pescoço, porção dorsal do pescoço e base da cauda. E a gente consegue avaliar essas dobras cutâneas, por exemplo, num exame nutricional, para avaliar se aquele animal tem sobrepeso, se ele está obeso ou se ele está no peso adequado, tá? Agora, se é um animal magro, ele vai ter um menor acúmulo de tecido adiposo na hipoderme, simples assim, ok? Então, vamos agora falar sobre a epiderme e a derme. Vamos começar aqui com a epiderme. Então, vocês já devem também ter visto essas lâminas lá na histologia. Essa camada mais escura toda aqui é epiderme, tá? A epiderme apresenta também diferentes espessuras de acordo com a região do corpo. Então, locais que a pele é fina, a epiderme é fina, tá? Então, por exemplo, axila, região da barriga, são regiões onde a pele é mais fininha. Agora, regiões onde tem muito atrito, a epiderme é mais grossa. Então, veja bem aqui, ó, isso daqui é uma epiderme do coxim. Sabe aquelas almofadinhas que tem no membro do carnívoro, na mão e no pé? Tá? Então, aquilo são os coxins, a gente vai aprender hoje. Então, lá como é uma área de atrito, a epiderme é bem mais espessa, tá vendo? Olha só, bem mais espessa. E do que é formada a epiderme? Bom, são várias camadas, né? Vocês devem ter estudado lá na histologia, não vou entrar nas camadas aqui, mas basicamente a epiderme é formada por queratina. Existem 2 tipos de queratina, a queratina alfa e a queratina beta. A queratina alfa é uma queratina mais macia, mais flexível, é ela que está na pele, no tegumento comum, na pele comum, e é ela que está nos pelos, aqui extrato córneo, quero dizer da própria pele, tá? Então, é ela que está nos pelos e no extrato córneo da própria pele. Já a queratina beta é uma queratina mais dura, é uma queratina que forma aí as garras, os cascos, os cornos, as penas e os bicos das aves, também é formado por queratina beta. Então, as unhas, né, de forma geral, sendo garras ou cascos,
Os cornos dos ruminantes, as penas e os bicos das aves são formados por queratina beta. Isso aqui não pode esquecer, tá, gente? Depois a gente vai fazer uma tabelinha para os anexos que vão vir e a gente vai falar se é queratina alfa ou beta. Bom, e o que tem na derme? Ó, então, aqui tudo é epiderme e aqui é derme. Epiderme aqui e aqui derme, tá? Então, na derme, nós temos folículos pilosos, tá? Esse pelo... Ah, pessoal, peraí, falta um minutinho aqui, perdão. Ó, na epiderme, nós não temos vasos sanguíneos, também não temos nervos e nem glândulas. O que acontece é que as glândulas que estão lá na derme vão enviar ductos que vão se abrir na epiderme, que é o caso das glândulas sudoríparas, tá? E o folículo piloso, que também vai estar lá na derme, ele vai subir, atravessar a epiderme e se abrir aqui na superfície da epiderme, tá? Desculpa, eu tinha pulado essa parte. Bom, mas vamos lá, na sequência aqui. Então, o que nós temos na derme? Nós temos o folículo piloso, que é onde nós encontramos a raiz do pelo. Claro que daí esse pelo vai atravessar a epiderme e se abrir lá na superfície da epiderme. Nós temos as glândulas sebáceas, que se abrem nesse folículo. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, tá? E nós temos também as glândulas sudoríparas. Vamos lá. Ó, as glândulas sudoríparas que produzem o suor, as glândulas sebáceas que produzem uma secreção sebácea que se abre no folículo piloso. Nós vamos entrar em cada uma delas. As terminações nervosas, que são daqueles 5 tipos que eu falei para vocês, os vasos sanguíneos e os folículos pilosos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós temos a epiderme com os seus estratos, a derme e a hipoderme, tá? Então, nós estamos aqui na derme. O que nós estamos vendo aqui, ó? Vasos sanguíneos, tá? Terminações nervosas de vários tipos, ó, tá? Folículo piloso, com pelo aqui se abrindo lá na epiderme. Uma glândula sebácea, que se abre dentro do folículo piloso. E glândula sudorípara, que também se abre lá na superfície da epiderme. Tudo isso na derme, tá? Então, vamos começar aqui com as glândulas sudoríparas. Então, são glândulas típicas de mamíferos, elas são responsáveis pela eliminação do suor, com isso regulam a temperatura corporal, e elas se abrem diretamente na epiderme, como eu acabei de mostrar para vocês. A distribuição no corpo dos animais varia muito de acordo com a espécie. A única espécie que tem glândulas sudoríparas no corpo todo é o equino. Isso é fácil da gente ver, né? Depois que o animal cavalga bastante, ele fica todo molhado, né? Então, dá pra gente entender que ele tem glândulas sudoríparas no corpo todo. As outras espécies vão apresentar glândulas sudoríparas naqueles planos que tangenciam o nariz, que a gente estudou na aula de sistema respiratório. Então, nos ruminantes, perdão, gente, aqui era para estar bovino. Nos bovinos, é no plano nasolabial, nos pequenos ruminantes, no plano nasal, suínos, no plano rostral e nos carnívoros, plano nasal e coxins. Os coxins, como eu disse no começo da aula, são aquelas almofadinhas da mão e do pé dos carnívoros, tá? Então, lá também tem glândulas sudoríparas. Bom, então vamos ver aqui uma glândula sudorípara. Então, aqui, por exemplo, ó, essa daqui é uma glândula sudorípara, e aí ela envia seu ductozinho que atravessa a derme, a epiderme, e se abre na superfície, eliminando aqui a gotícula de suor, e com isso a gente tem perda de calor, tá? Simples assim. Então, é importante saber a distribuição no corpo de cada espécie, ok? Bom, e a glândula sebácea? Então, vejam bem, ó, esse aqui é um folículo piloso, esse aqui é o pelo se abrindo lá na epiderme, né? E associada a esse folículo piloso, nós temos essa verde aqui, que é uma glândula sebácea. Essa é uma sudorípara, ó, tá? Independente aqui. A glândula sebácea produz uma secreção sebácea, uma secreção mais oleosa, que é jogada diretamente dentro do folículo do pelo e com isso sai junto com o pelo. Essa secreção sai junto com o pelo. Por quê? Para que serve essa secreção? Ela serve para impermeabilizar o pelo, para dar aí uma flexibilidade, brilho, evitar a quebra desse pelo, tá?
Bom, só que tem algumas glândulas sebáceas modificadas que a gente vai ver que tem funções especiais. E aí elas têm função de marcação de território, atrativo sexual, N funções, que eu vou entrar nessas glândulas mais no final da aula, tá? Bom, agora vamos para as terminações nervosas. Então, como eu disse para vocês, são 5 tipos. O primeiro tipo é a terminação nervosa para o tato. Ela está bem ali no limite entre derme e epiderme. Então, ela é bem superficial. Aí, mais profundamente, já lá na hipoderme, nós temos a terminação nervosa para a pressão. Faz sentido, né, gente? O tato ser mais superficial e a pressão ser mais profunda. Aí aqui nós temos essas terminações livres, que são as terminações para dor. Vejam que é bem ramificado, tá? Elas são bem fininhas. Temos aqui a terminação nervosa para frio. E essas daqui que são as terminações nervosas para o calor, tá? Vocês podem ver que todas elas têm nomes. Eu não cobro esses nomes de vocês, não, tá bem? Isso é da histologia. Estou mostrando aqui quais são as terminações nervosas. E agora nós vamos para os pelos, que são os primeiros anexos aí da pele. Bom, vamos ver primeiro a estrutura do pelo. O pelo apresenta uma cutícula, que é essa camada mais externa. Vejam aqui numa foto de microscopia, tá? Essa cutícula, quando ela está saudável, quando o pelo está bem lubrificado pela glândula sebácea, ela está sempre fechadinha dessa forma, para proteger o interior do pelo. Aí depois vem uma região cortical, que é essa aqui, mais clarinha. E por dentro vem a medula, tá? Então, aqui, ó, cutícula. Aí aqui o córtex. E por dentro a medula, ok? Bom, existem diferentes tipos de pelos, como nós vamos ver agora. Tem pelos que não têm essa região medular, que é o caso do pelo lanoso. Ele não tem esta região medular, ele só tem cutícula e córtex, tá? Muito bem. Então, aqui está mostrando também as diferentes regiões. Ó, aqui a cutícula, aqui o córtex e aqui a medula. A papila do pelo nós vamos falar no próximo slide. Aqui é a mesma coisa, tá? Córtex, medula. E aqui por fora a cutícula. Então, vejam, ó. O pelo apresenta um talo, que é essa porção que fica exposta, e uma raiz, que é a porção que fica dentro do folículo do pelo. Na raiz, existe uma porção mais dilatada, que é o bulbo do pelo, com a papila do pelo. Essa papila é onde vai chegar a nutrição para esse pelo. Então, os vasos sanguíneos vão chegar por aqui para nutrir esse pelo. Como a gente já tinha falado, as glândulas sebáceas se abrem no folículo piloso para secretar a sua substância aqui dentro, e com isso a gente tem aí a impermeabilização e a lubrificação desse pelo. Além disso, nós também temos conectados a esse pelo um músculo liso, que é o músculo eretor do pelo. Músculo liso, lembra que a contração é lenta e involuntária. Então, esse músculo contrai para eriçar o pelo, por exemplo, quando está frio ou quando o animal está bravo, né? Então, acontece o eriçamento do pelo. Em outras situações também, né, pessoal? Nessa imagem aqui, nós podemos ver que por uma única abertura na epiderme podem sair vários pelos, ó, vários talos de pelos saindo aqui assim. Mas observem que lá na derme, cada um desses pelos vai apresentar o seu folículo piloso. Então, nós vamos ter aqui um pelo principal, que normalmente é um pelo liso de revestimento, é um dos subtipos aqui de pelo que nós vamos falar. E os outros pelos são mais fininhos e menores, normalmente são pelos lanosos, tá? Então, vamos ver. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica também para mostrar aí as diferentes hastes, os diferentes diâmetros de pelos que podem estar saindo de uma mesma abertura, tá? Então, quais são os tipos de pelo? Então, nós temos os pelos lisos de revestimento, que é o pelo que cobre a maior parte do corpo do animal. Aquele pelo que você bateu o olho no animal é o pelo que você enxerga, tá? Exceto em ovelhas. Nas ovelhas, nos ovinos, né? Porque no carneiro também.
Então, nos ovinos, o pelo que a gente enxerga, esse pelo de maior cobertura aqui, que é a lã, tá? São os pelos lanosos ou pelos finos de cobertura. Observem que é um pelo diferente da face desses animais, por exemplo, ó, da face dos membros. Na face e nos membros dos ovinos, também é pelo liso de revestimento, tá? O pelo lanoso ou fino de cobertura é esse pelo que recobre o pescoço e o tronco do animal. E tem também os pelos táteis, que são pelos conectados a terminações nervosas e que têm função tátil. Então, vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar com o pelo liso de revestimento. Então, como eu disse para vocês, o pelo liso de revestimento tem uma distribuição uniforme por todo o corpo do animal. Claro que existem diferentes tipos de pelos para diferentes espécies e, às vezes, dentro de uma mesma espécie, como é o caso dos cães, por exemplo, né? Tem muita variação dos pelos. Entendam o seguinte, pessoal. Os mamíferos têm o corpo todo coberto por pelos, exceto em algumas áreas, que a gente já falou, que são chamadas de pele glabra. A gente já falou esse nome na aula de sistema respiratório. Então, tem algumas regiões que apresentam pele glabra, como é, por exemplo, o nariz, né? A gente já comentou sobre isso. Mas, de maneira geral, a distribuição dos pelos lisos de revestimento é muito uniforme, né? Pega todo o corpo do animal. Esse pelo que a gente observa no animal, ó, é tudo pelo liso de revestimento. Existem algumas exceções em algumas áreas em que eles apresentam acúmulos ou distribuições diferentes, que é o caso aqui de redemoinhos, linhas e cruzes e dos cirros pilosos. Vamos ver o que é isso então. Então vejam, ó, aqui são redemoinhos. Esses redemoinhos podem ser divergentes. Vejam esse aqui, ó, o pelo tá saindo no sentido para fora do redemoinho, ó, ele tá abrindo. Esse daqui já é um redemoinho convergente. Tá vendo que o pelo parece que tá se dirigindo para o centro aqui, ó. Então, redemoinhos ou vórtex, tá? Esses dois aqui chamam. Esse é um divergente, esse é um convergente. Nós temos também linhas e cruzes. Eu só consegui encontrar imagens de linhas, tá? Mas a cruz vai cruzar. Uma linha vai cruzar com a outra. Então, aqui no flanco de um equino, vejam bem, ó, tem uma linha aqui. Esse daqui é no membro, né, na parte palmar ou plantar de um membro de equino. E esse daqui é no pescoço. Então, por exemplo, essa linha aqui é uma linha convergente, essa linha aqui é uma linha divergente. Para que servem esses direcionamentos de pelos diferentes em certas regiões? Vamos pensar. Pessoal, imagina esse animal na natureza, tá? Imagina a água da chuva batendo no corpo desse animal. Olha que legal. Esse direcionamento dos pelos serve para direcionar a água, para fazer um escoamento da água no corpo do animal, para que ela não acumule em determinadas regiões, tá? Então, esses redemoinhos, linhas e cruzes servem basicamente para isso, ok? E temos também grandes acúmulos de pelos em determinadas regiões, que são chamados cirros pilosos. E eles vão receber nome de acordo com a região que eles estão. Então, por exemplo, aqui no bode, cirros pilosos da barba. Aqui no cavalo, cirros pilosos da cabeça e cirros pilosos do pescoço. Cirros pilosos da cauda, tá? Então, quando a gente tem um acúmulo de pelos, né, concentrado em determinada região, nós chamamos de cirros pilosos. No nosso caso, por exemplo, o nosso cabelo é os cirros pilosos da cabeça, tá? No caso dos homens, os cirros pilosos da barba também, né? Tem cirros pilosos da barba, ok? Bom, aí chegamos no segundo tipo, que são os pelos finos de cobertura ou pelos lanosos. Então, assim, pessoal, como os pelos lisos de revestimento são aquela primeira barreira, o primeiro pelo que você olha para o animal e vê. Então, eles são a primeira barreira. Mas quando a gente afasta o pelo liso de revestimento, a gente consegue ver um pelo mais fininho, que o pessoal chama normalmente de subpelo. Já ouviram esse termo? Então, é esse daí. Ele é um pelo mais fininho, ele fica abaixo do pelo liso de revestimento. São os pelos finos de cobertura. Eles constituem a segunda barreira de defesa contra a entrada de substâncias, agentes estranhos. Então, os pelos lisos de revestimento vêm primeiro, eles são a primeira barreira. Aí, se esse agente conseguiu passar, ele chega
nos pelos finos de cobertura, tá? Então, os adultos de todas as espécies têm pelos finos de cobertura. Só que eles ficam abaixo, eles ficam mais escondidinhos. Eles ficam abaixo dos pelos lisos de revestimento. Entenderam essa parte? Bom, agora vem a exceção, que é o caso dos ovinos. Nos ovinos, o pelo liso de revestimento, que era o anterior, fica somente na face e nos membros desses animais. O pescoço e o tronco é todo revestido pelos pelos ficou muito engraçado, né? É todo revestido por pelos finos de cobertura ou pelos lanosos, tá? Aí, esse tipo de pelo, pessoal, também é o pelo do corpo dos filhotes. Olha que belezinha, coloquei essa foquinha aqui, mas de qualquer filhote. Pegar um filhotinho de cão, o pelo dele é um pelo fino de cobertura, um pelo lanoso. O pelo dele não é muito diferente do pelo do adulto? É bem diferente, não é? A textura, o brilho é bem diferente. Por quê? Porque nos filhotes o que predomina é o pelo fino de cobertura. Daí esse animal vai crescendo, vai havendo a troca e o pelo liso de revestimento passa a dominar, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, o pelo tem um ciclo, tá? Então, ele vai crescer, ele vai permanecer no folículo por um tempo e depois ele vai cair e vai crescer um novo pelo no lugar. É muito importante a gente saber disso para explicar para o proprietário, porque às vezes o proprietário chega falando, mas cai muito pelo, o que eu posso dar para ele? Bom, se o animal estiver saudável, estiver comendo uma alimentação balanceada, né, uma ração de qualidade, enfim, não tiver nenhum problema nutricional, você precisa explicar para o proprietário que é normal, que vai trocar pelo mesmo, que vai cair, vai vir uma nova pelagem. Isso normalmente acontece no outono e na primavera, tá? Que acontece essa troca de pelo. Por quê? Porque está mudando a estação. Então, o animal também vai se adaptar, a pelagem dele também vai se adaptar ao clima. Se está mais quente, se está mais frio, tá? Então, é importante explicar para o proprietário que vai haver troca de pelo. Agora, uma outra coisa também, pessoal, que às vezes gera muita confusão é a seguinte. As pessoas acham que o animal de pelo curto vai cair menos pelo do que o animal de pelo longo. É o contrário. O animal de pelo curto, a fase o ciclo, né, do pelo ali, o crescimento para cair, é mais curta. Então, ele troca a pelagem com maior frequência do que um animal de pelo longo. O animal de pelo longo, o ciclo do pelo, consequentemente, é mais longo, porque tem que dar tempo do pelo chegar naquele comprimento, tá? Então, assim, tem que também falar isso com o proprietário, que o pelo curto troca mais. Só que dá menos trabalho na questão da escovação, de desembaraçar, enfim, esse tipo de coisa. Agora, um pelo longo, ele demora mais para cair, mas ele dá mais trabalho, porque embaraça, porque, enfim, né, a gente sabe de toda a questão aí de pet shop, né? Tem que levar, tem que tomar banho, tem que desembaraçar, enfim. Então, é legal vocês conversarem isso com o proprietário, principalmente quando ele estiver perguntando sobre raças, qual que você aconselha. Então, isso tudo tem que ser conversado, tá bem? Bom, continuando aí, temos os pelos táteis, que são pelos conectados em terminações nervosas táteis. Onde eles são encontrados? Na cabeça, exceto os pelos carpais dos felídeos. Na região de carpo dos felídeos também tem pelos táteis. Fora eles, todos os outros estão na cabeça. Então, eles são nomeados de acordo com a região. Por exemplo, aqui nessa onça, ó, esses aqui são pelos táteis supraorbitais. Tem infraorbitais também, mas aqui nessa foto não está aparecendo, né? Tem esses daqui, olha, esses e esses, que são os pelos táteis zigomáticos. Tem os labiais superiores e os labiais inferiores. Tem os bucais, que são aqui na bochecha, tá? Aqui, olha lá os bucais, bem bonitinho aqui. Então, esses pelos estão conectados a terminações nervosas especiais. Vejam bem, ó, esse é um pelo tátil, ele é envolvido por um rico plexo venoso e por uma grande quantidade de terminações nervosas, ó.
tá? Então, eles enviam estímulos de sensibilidade. Então, eu coloquei aqui, né, os pelos táteis do gato. Aqui, os labiais do gato são muitas vezes chamados de vibriças, tá? Bom, eles são bem importantes para esses animais. Aí, o que o pessoal faz? Vai tosar e tira todo o pelo tátil do gato, do cão. E para eles é muito importante. Então, tem que pedir para não tirar os pelos táteis, tá? E olha que legal, o espinho do porco-espinho nada mais é do que um pelo modificado. É um pelo que foi queratinizado, tá? Então, ele é mais durinho, ele é oco por dentro e é um pelo. Aí tem uma questão bem legal aqui, pessoal, que pouca gente lembra, que como ele é oco, quando ele entra na pele de um animal, né, vamos supor que o cachorro é danado, né, para querer pegar porco-espinho. Aí volta para casa cheio de espinho, com o focinho cheio de espinho. Então, é muito doloroso. Tem que sedar o animal para tirar, tá? Mas uma coisa que facilita é cortar a ponta. Quando o animal for, né, tiver com esses espinhos muito agarrados na pele, a gente pode cortar a pontinha do espinho, que ele vai sair com maior facilidade, porque vai entrar ar e vai acabar com o vácuo que tem ali dentro. Então, ajuda muito na hora de retirar, certo? Mas, ó, gente, se tiver com muito espinho, tem que sedar, tá? Porque é muito doloroso. Muito bem. Agora, nós vamos para o terceiro anexo, não, para o terceiro item, que é o segundo anexo, na verdade, né? Que são os toros ou coxins. Então, o que são essas estruturas? São estruturas normalmente de apoio, tá? Então, essas estruturas vão apresentar uma epiderme bastante espessa, tá? Com queratina alfa, e uma derme bem fina, porém densa. Por que isso, gente? A epiderme bem espessa é devido ao atrito. Então, para suportar o atrito, a epiderme, que é basicamente queratina, é bem espessa. Agora, a derme, né? A derme é fina, mas ela é muito densa. Por que densa? Porque ela precisa suportar pressão. Então, é o ponto de apoio do animal. Então, é onde vai acontecer maior pressão. Os toros ou coxins são nomeados de acordo com a região. Então, esse daqui, olha, região de carpo, chamado de toro ou coxim cárpico. Esse daqui é o metacárpico, toro ou coxim metacárpico. E aqui são os dedos, então, toros ou coxins digitais. Vejam esses daqui, ó. Então, ó, peraí, volta aqui um minutinho. Opa. Então, esses são do membro torácico dos carnívoros. Cárpico, metacárpico e digital. No membro pélvico não tem o társico, tá vendo? Não tem aqui, ó. Só tem o metatársico, que é esse, e os digitais, que são esses daqui, certo? Tá. Nos animais ungulados, que são aqueles que têm casco, animais ungulados são animais que se apoiam nas unhas, são os ungulados, são os animais que têm casco. Então, suínos, bovinos e equinos dentro dos que a gente estuda. Então, no casco desses animais também tem um toro, que é essa região do casco aqui, tá vendo? Ó, chama toro da unha ou bulbo. Nessa região, então, nós temos uma epiderme espessa com queratina alfa e uma derme densa. É diferente do restante do casco, onde a queratina vai ser beta. Tá? Então, daqui a pouco eu vou montar uma tabelinha para vocês e a gente vai colocando essas estruturas lá. Agora, gente, os equinos apresentam toros cárpicos, ó, esse é o cárpico, esse também é cárpico, número 1. Társico, esse aqui, também é 1, tá? Então, esse é cárpico, esse é társico, que são chamados popularmente de castanhas. E eles também apresentam toros metacárpico e metatársico, que são chamados popularmente de esporões, tá? Então, essas são as castanhas, esses são os esporões. O nome anatômico é toro cárpico, toro társico, toro metacárpico, toro metatársico. Então, gente, isso é resquício da evolução. Não tem uma função definida, tá? Então, olha só, o que é isso aqui?
É um toro. Qual que é a característica do toro que a gente falou? Uma epiderme espessa com queratina alfa, que é a queratina macia, e uma derme densa, tá? Então, é uma região, um resquício de evolução, que permanece ainda nos equinos, mas que não tem uma função aparente. Já que nos carnívoros que a gente viu, ó, os toros, com exceção aqui do cárpico, o metacárpico, os digitais e o metatársico, assim como o toro da unha nos ungulados, nos equinos, bovinos e suínos, tem função de apoio, certo? Esses têm função de apoio. Agora, o toro cárpico, társico, metacárpico e metatársico do equino não tem função aparente, é só resquício evolutivo, ok? Então, ó, vamos fazer uma tabelinha. Na primeira coluna, nós vamos colocar o anexo da pele. O primeiro anexo, então, são os coxins ou toros. Como que é a epiderme desse anexo? É espessa com queratina alfa. E como que é a derme? É fina e densa. Aqui não vai ter um osso, tá, gente? É porque para as próximas estruturas vai ter um osso após a derme. Então, eu já deixei aqui na coluna. Então, aí nós vamos completando essa tabela ao longo aqui da aula. Bom, agora nós vamos para o próximo anexo, que são as unhas. As unhas, pessoal, sofrem variação na forma de acordo com a sua função. Então, existem, por exemplo, as garras. No caso do tamanduá, né, ele utiliza, por exemplo, para cutucar o formigueiro, o cupinzeiro. No caso dos morcegos, ele utiliza as garras para se agarrar no tronco das árvores ou na parede de uma caverna. No caso dos carnívoros, eles utilizam as garras para caça, tá? No caso dos gatos, para subir em árvores. Então, tem a função, a garra tem uma função específica, né? Que seria caça ou que seria se prender em árvores ou paredes. Já os ungulados apresentam cascos, que é nada mais é do que uma unha que vai servir como apoio, tá? Então, vejam que o formato vai ser completamente diferente, porque nesse caso aqui, a unha serve para apoio, ok? Então, vamos começar. Vamos começar falando da estrutura das garras e cascos. Então, as garras e cascos apresentam uma epiderme bem espessa com queratina beta. Vejam, aqui já é aquela queratina dura, tá? Abaixo dessa epiderme vem uma derme bem fininha, mas que ainda assim apresenta vasos sanguíneos e terminações nervosas. E depois vem a falange distal. Então, vamos ver aqui uma estrutura de uma garra de um carnívoro. Vejam, aqui é a falange distal recoberta pela derme. Então, eu tô vendo aqui vasos sanguíneos, né? Olha lá os vasos sanguíneos, ó. E depois vem aqui uma epiderme com queratina beta. Então, uma queratina bem dura. Então, pessoal, olha só. Na hora de fazer, por exemplo, um corte da unha desses animais, o importante é você precisa cortar ou ensinar o proprietário cortar assim, olha, de forma paralela ao dedo, tá vendo, ó? O que a maioria dos proprietários faz? Corta em diagonal assim, ó. E aí, a chance de você pegar a derme é muito grande. O que vai acontecer se você pegar a derme? Vamos pensar, tem vaso e tem terminação nervosa. Então, vai sangrar e vai doer, tá? A epiderme você pode cortar, porque como a gente já viu, não tem vaso, não tem terminação nervosa, não tem problema. Agora, a derme vai doer e vai sangrar, tá? Então, é importante ensinar a cortar de forma reta, principalmente se for um cão, um gato com a unha mais escura, né? A unha escura, a gente não consegue ver, por transparência, a derme lá dentro. Se for uma unha branquinha, a gente consegue ver onde estão os vasos sanguíneos, fica mais fácil, certo? Eu coloquei aqui a unha retrátil dos gatos, porque o pessoal sempre quer saber. Então, vejam, gente, ó. Lembra do tendão do músculo flexor profundo dos dedos, lá da Nato 1? Então, tendão flexor digital, ó, é a mesma coisa que tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Aqui faltou o profundo, tá? Porque o superficial tá aqui, parou aqui. Esse que vem para a falange distal é o profundo. Então, muito bem. Nessa imagem, ele está relaxado. Ele está relaxado. Com isso, a garra do gato fica dentro da dobra de pele que tem aqui por fora,
existe um ligamento aqui, olha, que é um ligamento elástico. É um dos poucos ligamentos elásticos que tem no corpo, né? Vocês lembram lá da anatomia. Então, esse ligamento aqui vai manter essa garra dentro da pele. Quando acontece a contração do tendão flexor profundo dos dedos, ó, esse aqui, então a falange distal vai flexionar. Com isso, vai haver uma exposição da garra e o ligamento vai esticar, tá vendo? Ó? Então, é assim que acontece a retração e a exposição da garra dos felídeos. Os cães não têm isso, só os felídeos, tá bem? Muito bem, agora vamos para o casco dos animais ungulados. Vejam bem, gente, vamos entender esses nomes aqui. Ungulados ou ungulígrados são animais que pisam com a unha. Vamos lembrar uns nomes que eu falei para vocês lá na Nato 1? Vamos lembrar, ó. Nós, humanos, somos plantígrados, porque nós nos apoiamos na planta dos pés. Os carnívoros são digitígrados, porque eles se apoiam nos dedos. Vamos ver se dá para voltar. Então, lembra que os carnívoros se apoiam aqui, ó, nos dedos, nos coxins digitais, metacárpicos e metatársicos. Muito bem. Os animais ungulados ou ungulígrados se apoiam nas unhas. Ungular significa unha, tá? Então, ungulados são aqueles animais que se apoiam nas unhas. Para se apoiar nas unhas, as unhas têm que ter um formato de casco. Então, ungulados são animais que têm casco. Quando esses animais estão dentro de ungulados agora, tá? Quando esses ungulados apresentam um número par de dedos, eles são chamados de artiodáctilos. É o caso do suíno e do ruminante. Quando os animais ungulados apresentam um número ímpar de dedos, eles são chamados de perissodáctilos, que é o caso dos equinos. Também é o caso da anta, por exemplo, que também tem número ímpar de dedos, ela tem 3 dedos, ok? Então, vamos lá para os artiodáctilos. Então, vamos observar aqui o casco de um artiodáctilo, no caso aqui de um bovino. Esse casco apresenta 2 faces, na verdade são 3 faces, porque tem uma de apoio que está no slide, tá? Então, ele tem uma face abaxial, também chamada de face dorsal, e uma face axial. Então, aqui, face abaxial e face axial. Aí vem aqui, essa região de transição entre o tegumento comum, que é a pele, e o casco, é chamado de margem coronária. Então, aqui é a margem coronária. Opa, perdão. A margem coronária aqui em volta, ó. Aqui, muito bem. Quando eu retiro o casco, eu vejo uma linha por dentro da margem coronária, chamada de sulco do limbo. Aqui é o limbo, ó, limbo. É por onde a unha cresce, tá? Por onde o casco cresce. E lá por dentro, eu vejo lâminas. Olha, tá vendo essas lâminazinhas aqui, ó? Só que isso que eu tô vendo solto aqui é só a epiderme. Então, essa número 5 são as lâminas epidérmicas. Vão ter, depois das lâminas epidérmicas, as lâminas dérmicas, que se encaixam nestas lâminas epidérmicas. Vai ter uma imagem do equino melhor para vocês verem essas lâminas, tá? É igualzinho as lâminas aqui dos artiodáctilos e a dos perissodáctilos, tá bom? Isso vai ser importante, bem importante. Bom, agora vamos para a face solear, que é toda essa face aqui que fica voltada para o solo, tá? Não é tudo isso que se apoia no solo, pessoal. A parte que se apoia no solo é esta margem, chamada de margem solear, ó. Esta é a margem solear número 1 aqui. É ela que se apoia no solo. E essa área toda aqui é a sola. A sola é côncava. Então, assim, aqui aqui é afundadinho, tá? Ela não toca o chão. A sola não toca o chão. Então, veja bem, a margem solear é a parte que se apoia, é ela que cresce e é ela que precisa de casqueamento. A sola é côncava, ela é afundada aqui. Então, ela não toca no solo, ela não encosta no chão. E durante o casqueamento, a gente só limpa essa parte aqui. Não pode afundar muito, porque embaixo daqui vai ter derme. Aí sangra
dói, pode infeccionar, né? Inflamar, infeccionar. Muito bem. Essa parte aqui, né, mais palmar ou mais plantar, é o bulbo ou toro da unha, que a gente já tinha comentado naquela parte sobre os toros. Então, veja bem, volta aqui um minutinho. Ó, tudo aqui é queratina beta, que é aquela queratina mais dura. Aqui já é a queratina alfa, que é aquela queratina mais macia. Tanto é que durante um exame, você vai palpar aqui, ó. Você vai apertar com o seu dedão, seu dedo 1, você vai apertar aqui para ver se o animal apresenta alguma sensibilidade, tá? Se tá inflamado, enfim. Então, durante o exame, a gente palpa aqui. Se não fosse queratina alfa, não ia dar para palpar, né? Que ia ser duro. Então, é queratina alfa. É o toro da unha ou bulbo, ok? Agora, vamos para o casco dos perissodáctilos, que são aqueles animais que têm casco e que tem número ímpar de dedos. Então, esse daqui é um casco de equino. Toda essa parte que eu consigo ver do casco com o animal em estação é chamado de parede ou muralha. Tudo isso aqui é a parede ou muralha. A muralha é dividida em 3 regiões. A pinça, que é essa ponta mesmo, voltada cranialmente. O quarto, que é essa maior parte aqui. E o talão, que nada mais é do que o bulbo, ou o toro da unha, que é onde tem a queratina alfa, que a gente vai palpar durante um exame físico do animal, para ver, por exemplo, se ele está com alguma sensibilidade nessa região. Bom, na face solear, tá? Nós observamos aquelas mesmas estruturas que eu falei para vocês, de margem solear, ó. A margem solear é a número 1 aqui, essa aqui de fora, que é ela que se apoia no solo, é ela que cresce, é ela que precisa de casqueamento. Depois vem a sola, tudo isso aqui é a sola. A sola é côncava, então ela é afundadinha aqui. Ela não se apoia no chão e durante o casqueamento só vai haver uma limpeza dessa região, não pode afundar muito. Observem que separando a margem solear da sola, existe uma linha aqui, tá vendo? Esbranquiçada. Isso chama zona alba. A zona alba é muito importante porque ela marca externamente o limite entre a epiderme e a derme. Eu vou mostrar para vocês aí no próximo slide, num corte do casco, tá? E ela vai ter uma aplicação prática que já eu vou falar. Muito bem, continuando aqui. Então, ó, de novo, margem solear, aqui é a sola e separando as duas, a zona alba. Aí a margem solear chegou aqui e dobrou. Vejam bem, ó, dobrou. Essa dobra é chamada de ângulo da parede. E essa porção que desce aqui é a barra, tá? Lembrando que tudo isso aqui, então, é epiderme com queratina beta. Aí nós chegamos agora nesta estrutura triangular aqui, que é a ranilha. Tudo isso é a ranilha. A ranilha é formada por um... Bom, vamos na ordem dos números aqui, eu ia falar daqui primeiro, mas vamos lá. Então, aqui, ó, nessa parte é o bulbo, ou talão, ou toro da unha. Normalmente a gente chama no equino de talão aqui, tá? É aquela parte que tem queratina alfa, que a gente vai palpar durante o exame clínico do animal para ver se tem sensibilidade, ok? Faz parte da ranilha. Aí a ranilha também tem um ápice, um sulco central e 2 sulcos paracuneais. Então, os sulcos paracuneais separam a ranilha do restante aqui do casco, ok? Lembrando, então, que é no talão que a gente palpa para ver sensibilidade. Bom, então, vamos ver aqui a questão da zona alba que eu falei para vocês, ó. Então, observe. Esse aqui é um membro, né, de equino seccionado. Então, nós estamos vendo aqui, ó, esta parte aqui, ó, isso aqui tudo é a epiderme. Aqui é a epiderme. Observem que lá dentro eu vou ter a falange distal revestida aqui pela derme, ó. Aqui tem uma derme, tá vendo? Muito bem. Então, o que acontece? A margem solear vai ser isso aqui, ó.
Ó, essa parte aqui, que é a que eu falei que cresce, que se apoia no solo e que precisa de casqueamento. Essa parte que é mais côncava é a sola, tá vendo? Tudo isso aqui é a sola. E lá, isso tudo aqui, ó, é o toro ou coxim da unha, ou talão ou bulbo, ó. Tá vendo? A estrutura dele é diferente. Bom, então voltando para cá. Observem que esta linha branca aqui, ó, chamada de zona alba, é o que vai marcar o limite entre epiderme e derme. Tá vendo, ó? Então, até aqui eu tenho epiderme. Daqui para cá eu tenho derme. Tá, e daí? O que que isso significa? Significa que a zona alba forma o limite para a colocação do cravo da ferradura. Então, você pode colocar o cravo até a zona alba, que não vai pegar a derme. Se você colocar aqui, ó, até a zona alba, não pega a derme. Se você passar da zona alba, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A zona alba tá aqui. Se eu passar para cá, ó, e colocar o cravo da ferradura aqui, eu vou atingir a derme, tá vendo? Vai sangrar, vai doer, pode causar uma laminite, que a gente vai falar daqui a pouco o que é uma laminite, tá bom? Então, de novo, o que é a zona alba? A zona alba é o encontro da epiderme com a derme. Ela marca esse limite de epiderme e derme. Qual que é a aplicação prática para ela? Ela forma aí, ela constitui o limite para colocação dos cravos da ferradura, ok? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos lá. Bom, então aqui, gente, ó, de novo, para mostrar a muralha, aí a parte da ponta é a pinça, vem o quarto e o talão. Margem coronária, zona alba, sola e ranilha, certo? Aqui tem o ângulo, a barra, o ápice da ranilha, o sulco central da ranilha, os sulcos paracuneais, e aqui atrás tudo isso é o talão. Muito bem. Assim como lá nos artiodáctilos, a margem que limita, que divide a pele comum, tegumento comum, do casco é a margem coronária. Então, ela é mais altinha assim, tá vendo? Isso tudo é a margem coronária. E nessa margem coronária tem o limbo, ó, esse suco aqui, o limbo, certo? No limbo, pessoal, o limbo é o que forma o verniz da unha, aquele brilhozinho da unha, tá? É formado aqui no limbo ou perióplo. Então, olha só que coisa mais linda isso, pessoal. Vamos entender isso aqui agora. Lembra que eu falei para vocês? Mostrei lá naquela... Eu vou mostrar de novo. Não, por aqui dá. Aqui por dentro do casco, na parte de epiderme, tem as lâminas epidérmicas. Vamos pôr naquela imagem. Igual aqui, ó. Tá? Igualzinho. Então, por dentro aqui do casco, na região de epiderme, tem as lâminas epidérmicas. Só que essas lâminas se encaixam nas lâminas dérmicas. Quais são as lâminas dérmicas? Essas. Olha que lindo, tá? Então, as lâminas dérmicas, que são essas, se encaixam nas lâminas epidérmicas, que é desse estojo córneo aqui. Deu para entender isso? Beleza. Bom, aqui tá mostrando também, ó, a margem coronária e o limbo aqui, tá? Ó, o limbo aqui, ó. Voltando aqui para as lâminas dérmicas. Então, todo mundo já ouviu falar em laminite, não já? Acredito que sim. O que é a laminite, então, pessoal? Laminite, o que é it? Inflamação. Inflamação das lâminas. Aí eu pergunto para vocês, é inflamação das lâminas epidérmicas ou das lâminas dérmicas? O que vocês acham? Vamos pensar. Olha só, na epiderme não tem vaso sanguíneo. Como que vai acontecer a inflamação? A inflamação acontece só onde tem vaso sanguíneo, vai extravasar líquido do vaso, vai causar um edema, que é um inchaço, vai causar dor, tá? Então, a laminite é a inflamação das lâminas dérmicas. Por que acontece a laminite? N fatores. Pode ser nutricional, então um excesso de concentrado na dieta. Pode ser traumático, por exemplo, quando foi colocar o cravo da ferradura e bateu lá na região errada, tá?
Pode ser infecciosa, então pode ser causada por bactérias, por fungos, animais que vivem em lugares muito úmidos, tá? Pântanos, lugares muito úmidos. Pode dar fungo no casco, então causa laminite, certo? Então, vocês vão estudar a laminite na clínica, claro. Vocês vão ver as causas, os tratamentos, tá? Aqui, a minha função é mostrar para vocês onde que ela acontece anatomicamente. Então, ela acontece aí nas lâminas dérmicas. Aí, imagina o seguinte, pessoal. Essas lâminas, como a gente já falou, aqui por fora vai vir as lâminas epidérmicas, né? Vai vir essa parte do casco que é formada por queratina beta. Então, imagina essas lâminas dérmicas inflamadas. Elas estão com edema, elas estão aumentadas de tamanho. Não tem para onde esse edema expandir. Então, ele fica preso ali dentro daquela queratina beta. Imagina a dor que esse animal sente. É uma dor muito grande, tá? E aí, por isso, ele começa a flexionar a falange distal. E aí, algumas vezes, casos mais graves, a falange distal começa a perfurar o casco. Olha por aqui, ó. Tá vendo? Essa é a falange distal. O animal começa a sentir dor. Esse tendão aqui, ó, é o tendão do flexor profundo dos dedos. Ele flexiona, a ponta da falange começa a perfurar o casco aqui, ó. De tanta dor que ele sente. Por isso que um dos tratamentos que a gente já comentou na Nato 1, né, para casos graves, é fazer a secção desse tendão do flexor profundo dos dedos, porque daí o animal para de flexionar a falange distal. E aí ela não vai perfurar o casco, certo? Muito bem. Bom, agora vamos para os cornos e chifres. Pessoal, existe diferença entre cornos e chifres, tá? Nós vamos falar aqui quais são elas. Aqui nessa imagem, por exemplo, é um alce. Isso é um chifre, não é um corno. Do bovino é um corno, tá? Já vou explicar para vocês a diferença. Mas vamos falar sobre função primeiro, que tem a mesma função tanto para corno quanto para chifre. Então, os cornos e chifres funcionam como uma arma tanto de ataque quanto de defesa para esses animais. E também, principalmente no caso dos cervídeos, serve como um sinalizador sexual, tá? Vamos ver como. Então, vamos começar com os cornos. Os cornos, pessoal, são estruturas permanentes e que crescem continuamente. São encontrados nos ruminantes, tá? Então, os ruminantes, tanto selvagens quanto os domésticos que a gente estuda, aqui eu coloquei um bovino, um caprino e um ovino. Então, esses animais apresentam cornos, tanto o macho quanto a fêmea, a não ser que seja uma raça moxa, uma raça que não vai ter corno mesmo, mas daí não vai ter nem no macho nem na fêmea, tá? Fora isso, tanto machos quanto fêmeas apresentam cornos. Na maioria das vezes, dos machos cresce mais do que das fêmeas, ok? Mas a fêmea também pode apresentar cornos. Muito bem. Então, os cornos são estruturas que têm uma base óssea, que é o processo cornual do osso frontal, e dentro dessa base óssea tem um seio. Vocês lembram da Nato 1? O seio frontal, ele se projeta para dentro do processo cornual. Então, dentro do osso aqui do corno vai ter uma cavidade, o seio frontal. Aí, depois do osso vai vir uma derme fina e por fora uma epiderme com queratina de qual tipo? Olha para cá, de qual tipo? Tipo beta. Então, é uma queratina dura, bem dura. Até aqui tudo bem? Bom, e o chifre? Vamos lá. Ah, que belezinha. Então, vamos lá. O chifre também tem uma base óssea. Vejam ele aqui, ó. Então, eu coloquei... primeiro, onde que ele é encontrado? Ele é encontrado nos cervídeos. E, normalmente, nos machos. As fêmeas não possuem, porque ele vai funcionar como um sinalizador sexual, tá? Então, vamos lá. Então, ele também tem uma base óssea, que também é do osso frontal, porém, aqui já chega a primeira diferença, ó. Não tem o seio frontal aqui dentro. É um osso maciço, tá? Não vai ter uma cavidade dentro do chifre, ok? Aí, por fora desse osso, vai vir uma derme e depois uma epiderme. Olha essa epiderme aqui, ó, nesse alce.
Aqui eu tenho um veado, aqui um alce e aqui uma rena, tá? Então, olha aqui nesse alce, olha aqui nessa rena. O que vocês estão vendo de muito diferente desta epiderme para esta? Dá para entender? Olha, aqui, gente, a epiderme do chifre é de pele normal, é o extrato córneo da pele normal, então é uma queratina alfa. É aquela queratina macia, inclusive tem pelos, tá vendo que tem pelos, ó? Tem pelos, tá? É pele normal. Ah, por que esse aqui tá sem pele? Vamos ver agora, porque o que acontece para ficar assim? Então, de novo, o chifre tem uma base óssea, que é o processo corneal do osso frontal, porém não é cavitário, não tem o seio frontal aqui dentro. E a epiderme do chifre é queratina alfa, inclusive com pelos, tá? Tem uma derme ali, depois a epiderme com queratina alfa, então é uma pele, um tegumento comum, igual o restante do corpo dele aqui. O chifre, ele cresce e cai a cada período. Então, ele não é permanente, ele cai. Eu vou mostrar para vocês como. Diferente do corno, que é permanente. O corno, gente, volta aqui. A não ser que você faça uma intervenção. Por exemplo, se é um filhote, você pode mochar, você vai cauterizar a região da epícera. Epícera é onde o corno cresce. Você vai cauterizar a região da epícera, se for um filhote e o corno ainda não tiver crescido. Isso é a mochação. Ou então, se já for um animal adulto, que já tiver o corno aqui estabelecido, precisa fazer uma anestesia, né? Lembra do nervo que faz anestesia para o corno, para fazer a descorna? Ramo zigomático temporal do nervo oftálmico, que é um dos ramos do nervo trigêmeo. E a gente também precisa ligar os vasos, que são artéria e veia temporal superficial, tá? Então, aí você vai fazer uma cirurgia e você vai cortar aquele osso. Vai cortar mesmo. Tem uma foto ali pra frente para mostrar para vocês. E depois disso, o corno não vai crescer de novo. Agora, o chifre cai a cada estação e depois cresce de novo, tá? Então, vamos reforçar as diferenças para entender como que o chifre cai, ó. Então, diferenças. Cornos são permanentes e crescem continuamente e são cavitários. Então, olhando para essas duas imagens aqui, ó, qual que é corno, qual que é chifre? Esse é corno, observe. O osso está em preto, ó. Então, por dentro desse osso, eu tô vendo uma cavidade aqui e aqui não. Então, aqui é o seio frontal, ó. Por fora desse osso, eu tô vendo uma epiderme bem queratinizada, ó. Queratina beta. Esse aqui é chifre. O osso é maciço, não tem cavidade, e por fora é uma pele comum, inclusive com pelos, queratina alfa. Aqui é corno também, ó, tá vendo o osso e essa cavidade dentro que é o seio frontal. Qual que é o nome do osso mesmo, turma? Processo cornual do osso frontal, tá? Muito bem. Por fora aqui uma epiderme com qual tipo de queratina? Beta. Muito bem. E o chifre? Ah, olha que legal. Esqueci que eu tinha colocado essa imagem. Para mostrar que o corno tem crescimento contínuo, ó, tá? Então, essa imagem aí demonstra bem, tá? Que o corno é permanente e tem crescimento contínuo. Agora vamos ver o chifre, ó. O chifre cresce a cada período, não é cavitário. Então, como que isso acontece? Vamos ver. Então, o chifre começou a crescer aqui, lembra que por fora é uma epiderme com queratina alfa bem macinha, inclusive com pelos. Aí, quando chega na estação de monta, os machos brigam entre eles pelas fêmeas. Então, imagina um chifre batendo no outro, o que vai acontecer com essa pele de revestimento? Ela começa a ficar lesionada, ela começa a se soltar do osso. Como o osso não tem uma cavidade, não tem, a nutrição dele depende da derme, tá? Depende dessa pele de revestimento. Uma vez que essa pele sai todinha, esse osso, assim, ó, igual naquela imagem, desse jeito aqui, fica sem nutrição, tá vendo? Porque a pele que estava revestindo ele já se soltou devido às brigas ali. Então, ela foi soltando. Aí fica assim. Aí esse osso cai, porque cessou a nutrição dele, ele cai, ó, tá? Então, olha que imagem legal.
Olha esse alce. Aqui eu tô vendo esse chifre, ó. Aqui tem pele, aqui não tem, ó. Tudo lesionado a pele, tá vendo? Solta aqui do osso, certo? E aí depois o osso cai, e aí minhas amigas lá no Canadá acharam vários chifres caídos, tá vendo? Ó, são chifres caídos, ó. Muito bem. Então vamos completar a nossa tabela. Então, o corno tem uma epiderme espessa com queratina beta e uma derme fina. E o osso que está por dentro é o processo cornual do osso frontal com seio frontal. Então, ele é cavitário. Já o chifre, a epiderme é pertencente ao tegumento comum, inclusive com pelos e queratina alfa. A derme é fina e o osso é maciço, é o mesmo osso, processo cornual do osso frontal, porém é maciço, não tem cavidade, tá? Essas são as diferenças entre corno e chifre. Bom, aí eu imagino que muitos de vocês devam estar se perguntando, e o chifre do rinoceronte? Veja bem, não é corno nem chifre, é apenas queratina. É como se fosse um acúmulo de pelos. É um monte de fibra de queratina aglomerada, tá? Então, é só queratina, não tem osso dentro, não tem estrutura nem de corno nem de chifre, apesar de que não tem um nome específico para essa estrutura, tá? Então, aqui eu coloquei vários chifres, né, ou cornos de rinoceronte, mas lembrem-se que não é nem corno nem chifre. E aqui eu coloquei para a gente comparar, ó, isso daqui é um corno de uma discorna que o pessoal do oitavo, não me lembro, acho que é da primeira turma, que eles fizeram e me mandaram a foto. Então, observem aqui o osso com o seio frontal, tá vendo? Lá dentro do osso, o seio frontal. Então, tem uma base óssea, corno de um bovino. Isso daqui, ó, é um corno, um chifre, por isso que eu coloquei entre aspas, porque na verdade não é nenhum dos dois, do rinoceronte, formado só por um aglomerado de pelos, é queratina beta aqui, tá? Um monte de queratina aglomeradinha, certo? Maior judiação, gente, que os caçadores matam os rinocerontes para tirar esse chifre, entre aspas, né? Porque tem um grande mercado de comercialização disso daí, que as pessoas acham que é afrodisíaco. Eu fico revoltada, né? Agora você vê. O que que o bicho lá tem a ver com o problema da pessoa, né? E aí tem gente que acredita que isso é afrodisíaco. Veja bem se isso vai resolver o problema de alguém, né? Ai, ai, difícil. Então, por isso aí que os rinocerontes entraram em extinção, né? Eles são ameaçados de extinção. Tem até uma espécie que já foi extinta, né? Por causa da procura pelo chifre, que é só queratina, nada mais. Muita judiação, né? Bom, enfim. Então, pra gente acabar, faltam só as glândulas, que eu falei para vocês que tem algumas funções especiais. Vou falar para vocês por espécie, tá? Então, nós vamos começar com essas glândulas especiais dos ovinos, encontrados então nas ovelhas e carneiros. Primeiro são as glândulas do seio infraorbital, o próprio nome já diz, fica abaixo do olho, tá? Essas glândulas têm função de marcação de território. Eu trouxe elas aqui na foto, olha que bonito, ó. Então, isso daqui é um carneiro, isso daqui é uma ovelha. Então, esse é o macho, essa é a fêmea. E aqui eu tô vendo, ó, o seio infraorbital e dentro dele ficam essas glândulas, tá? Que tem função de marcação de território. Nós temos no laboratório cabeças que dá pra ver, tá? Esse seio aí. Aí depois vem as glândulas do seio interdigital, ou seja, fica no meio dos dois dedos. Também tem uma foto bem bacana. Olha só. Então, glândula do seio interdigital. Na Nato 1, alguns de vocês me perguntaram, o que é isso aqui no meio do dedo? Eu falei, é uma glândula que a gente vai estudar na Nato 2, tá? Então, tá aí. Lá no laboratório tem também, dá pra ver. Aqui ela foi retirada, olha que bonitinha, né? Então, essa glândula, pessoal, tem função de marcação de trilhas. Então, o animal, por onde ele vai andando, ele vai deixando aquele odor dele e aí ele sabe por onde ele passou, tá? Muito legal, né? E a última aqui dos ovinos são as glândulas do seio inguinal. Ficam ao lado, ficam na região inguinal, ao lado do úbere. Então, tem uma foto aqui também, ó. Gente, foi a única foto que eu encontrei,
tá? Então, aqui, ó, vamos entender. O úbere da ovelha tá aqui, ó. Uma mama de um lado, uma mama do outro lado, tá? A cada lado do úbere, essa entradinha aqui, aí nessa foto tá aproximada, ó, tá? Então, aqui é um seio, é uma cavidade. O que é um seio, né? Não falei. O seio é uma cavidadezinha dentro da pele, uma dobrazinha, tá? E aí forma uma cavidadezinha. E dentro tem glândulas. Então, essas glândulas do seio inguinal, acredita-se que sirvam para guiar o filhote até o úbere. Então, elas liberam ali um odor, né? Um odor característico da mãe, da fêmea, e vai guiar o filhote até o úbere, tá? Muito bem, essas são as 3 dos ovinos. Agora dos caprinos. Glândulas cornuais, elas ficam na base do corno, aqui ó. Então tem um corno crescendo aqui e essas são as glândulas cornuais. Elas servem também para marcação de território. Não sei se vocês já viram, se vocês têm, né, já tiveram algum contato com cabra, com os bodes. O bode fica esfregando o corno no comedouro, na cerca, porque eles são muito territorialistas. Então, eles marcam o território esfregando o corno devido à secreção dessas glândulas cornuais. Ficam aí na base do corno, tá? Chegamos nos suínos. Os suínos têm 2 glândulas, as glândulas mentonianas ou mentuais e as glândulas carpais. Todas as duas têm a função de marcar a fêmea durante a cópula. Então, vou mostrar para vocês elas aqui, ó. Então, aqui. Isso aqui é uma cabeça de suíno, pessoal, na vista ventral, ó. Isso aqui é a mandíbula, tá? Não sei se vocês conseguirem entender. Então, aqui embaixo, glândulas mentonianas ou mentuais. E aqui na região medial do carpo, ó, você é um membro do animal, né? Região medial, essas são as glândulas carpais. É muito legal, dá pra ver mesmo a olho nu essas glândulas, tá? A abertura delas aqui. Então, todas as duas servem para a marcação da fêmea durante a cópula, para a fêmea não cruzar com outros machos depois. Os gatos também têm essas glândulas carpais, tá? Só não consegui encontrar fotos, porque vai ser bem menor do que a do suíno, mas é no mesmo local, com a mesma função. Os gatos também apresentam as glândulas circumorais ao redor da boca, ao redor dos lábios. Essas glândulas também têm função de marcar território. Então, sabe quando o gatinho, eu não sei, quem tem contato com gato vai saber. O gato tem mania, né, de ficar dando a boquinha nos lugares e na gente também. A gente fala, ah, que bonitinho, tá fazendo carinho. Na verdade, ele tá marcando território falando assim, você é meu, tá? Então, ele marca território, inclusive você, tá? Com o cheiro dele. Então, os gatos têm as carpais, as circumorais e todas essas que nós vamos falar aqui para cães também, ó. Então, agora dos carnívoros, tanto cães quanto gatos. Então, eles têm as glândulas circunanais, que ficam ao redor do ânus, são microscópicas, estão na submucosa, não dá pra gente ver, tá? Essas da base da cauda também são microscópicas, a gente também não consegue ver. Bom, agora essas daqui são muito importantes, a gente vai falar delas agora. Então, são as glândulas dos seios paranais. Então, lembra que seios são cavidadezinhas, tá? Então, ó, aqui está sendo chamado de saco anal, popularmente é chamado de saco anal. Eu deixei para vocês verem, tá? Mas o nome correto são seios paranais. Então, são os seios que estão ao lado do ânus, por isso seios paranais. E dentro dele tem glândulas. Eles se abrem, vejam, ó, eles enviam ductozinhos que vão se abrir no ânus. Então, a secreção sai junto com as fezes. Então, em todos esses casos aqui, a função dessas glândulas é marcação de território. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, os leões. Eles defecam nos pontos do território deles. Então, eles saem defecando assim, para marcar que aquele território é daquele macho, tá? Mas, enfim, isso acontece também com os cães, com os gatos, certo? Por causa desta secreção, principalmente aqui, das glândulas dos seios paranais. Muita gente chama essas glândulas de glândulas adanais, tá? Adianais ou adanais. O nome anatômico correto, e que na minha opinião faz muito mais sentido, é isso aqui que eu coloquei para vocês, glândulas dos seios paranais. Mas entendam que quando alguém falar glândulas adianais ou adanais, são essas, tá?
elas estão ao lado do ânus. Elas liberam a secreção que vai sair junto com as fezes, para marcação de território. Bom, essas glândulas dos seios paranais, que são macroscópicas, a gente consegue ver esses seios aqui. Essas são microscópicas. Aqui a gente consegue ver o seio, né? Essas glândulas têm uma importância clínica muito grande, porque acontece com certa frequência a inflamação desses seios paranais. Então, aqui fica tudo inflamado, acumula secreção, pode estufar para fora da pele, para fora não, pode estufar na pele assim, ó, tá vendo? Então, aqui tá a cauda do animal, aqui ó, ao lado do ânus, tá vendo? Isso estufado aqui, ó, é a inflamação da glândula paranal, do seio paranal. E aí, gente, fica um odor muito, muito fétido. É um odor bem forte, porque serve para marcação de território, então é forte, que misturou ali com uma secreção de resultante de inflamação, né? Então, fica um odor bem forte. Se é a primeira vez que o animal apresenta inflamação, pode ser feita uma manobra que é espremer esse saco, né, esse seio paranal, para eliminar essa secreção. Só que quanto mais se espreme, maior a chance disso voltar, tá? Então, se é um animal que várias vezes já aconteceu, né, de ter que espremer, de ter que tirar, o indicado é fazer a cirurgia e retirar essas glândulas, tá? Hoje em dia existem técnicas mais avançadas. O pessoal, teve uma que eu vi, achei muito interessante, o pessoal injeta tipo um polímero que vai virar tipo ele vai injetar dentro desse seio paranal e ele vai ficar uma bolinha assim meio gelatinosa, mais durinha, tá? Meio um gelzinho. E aí na hora da cirurgia você consegue dissecar essa área e tirar ela direitinho. É muito legal, eu vi isso no Instagram recentemente, tá? Então, quando essas glândulas dos seios paranais inflamam com frequência, o indicado é fazer a cirurgia para retirada, tá ok? Uma outra coisa, pessoal, tem gente que tem mania, leva o animal no pet shop e pede para espremer do nada. Não é legal fazer isso, tá? Porque você fica estimulando e você pode causar um problema, você pode levar ao surgimento da inflamação, tá? Então, espremer é só se ela estiver inflamada. Não vai espremer à toa, tá? Se ela estiver cheia de secreção, somente, ok? Muito bem. Então, ela é bem importante, tá? Para a clínica. Vamos prestar atenção aí. E existem outras glândulas, pessoal, como as glândulas sudoríparas na ranilha do equino, lá tem glândulas sudoríparas, como as glândulas que produzem a cera na orelha externa, a gente vai falar de orelha na próxima aula ou na outra, né? Então, no canal auditivo, né? No meato acústico externo, que a gente vai estudar, faz parte da orelha externa. Tem pele, né? Tegumento comum, com glândulas que produzem esta cera, glândulas ceruminosas do meato acústico externo. Nos suínos, tem as glândulas prepúciais, olha só. Aqui é o pênis do suíno, tá? Esse aqui é o prepúcio, essa é a abertura do prepúcio por onde o pênis vai sair. Então, os suínos têm um divertículo prepucial, porque a gente ainda não estudou o sistema genital masculino, né? Então, nós vamos estudar ainda, aí vocês vão ver o divertículo prepucial. Dentro desse divertículo é cheio de glândulas. A secreção dessas glândulas e mais a descamação dessa parede dão um odor característico do macho. Aquele odor bem forte do macho não castrado, tá? Devido à grande quantidade de secreção aqui das glândulas prepuciais. E tem também a glândula uropigial ou uropigiana, que é uma glândula que fica na base da cauda das aves e produz um óleo que serve para impermeabilizar penas. Então, é uma glândula muito importante, principalmente nas aves aquáticas, porque ajuda na flutuação dessas aves, certo? Nós vamos falar mais dessa glândula na aula de aves, que é mais para frente um pouquinho, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, posta aí, tá? Pode deixar ou no chat ou no link, ou naquele coisa de discussão que eu deixei aberto, tá? No tópico de discussão que eu deixei aberto, que daí eu vou respondendo vocês. Então, um abraço e até a próxima aula.